Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Uma aula que, olha, essa aula aqui vai exigir bastante concentração porque vai envolver vários conceitos, como vocês vão ver. Então vem comigo porque vocês vão aprender a resolver esse tipo de questão. De quebra ainda vai recordar mais algumas passagens, principalmente sobre soma e adição de arcos, arcos duplos, círculo trigonométrico, enfim, vocês vão ver uma série de conceitos, tudo num único exercício, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo, e também produzindo vídeos aqui nesse canal para dar suporte aos meus alunos daqui do Japão e também aos alunos do Brasil. Eu aproveito aqui para convidar quem estiver chegando hoje pela primeira vez, deixa feita a sua inscrição, sabe por quê? Com esse engajamento, o YouTube vai ampliar sua rede de contatos desse canal e assim o maior número de estudantes vai ser beneficiado. Isso porque esse canal aqui não é monetizado e nem é um canal comercial, ele é um canal dedicado exclusivamente aos alunos com dificuldade, beleza? Então vamos lá. Mackenzie, São Paulo, o conjunto de solução da inequação cosseno a quarta de x menos seno a quarta de x é menor do que meio no intervalo entre 0 e π radianos. E temos as alternativas abaixo. Pessoal, muito cuidado. Primeiro, isso aqui não é uma equação, é uma inequação. E qual a diferença entre uma equação e inequação? A equação já define valores fixos para o x ou qualquer incógnita que estiver em jogo. Agora, inequação não. A inequação ela abrange uma região em que o x pode ter validade. Entendeu? Quais são os valores que x pode ter? Nesse caso aqui, ele deu até intervalo. Eu só posso usar o x entre 0 e π radianos. Muito bem. Inicialmente, eu vou copiar aqui a equação que está assim, cosseno a quarta de x menos seno a quarta de x menor do que meio. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, eu até esqueci de falar na abertura, que envolve também conhecimento de produtos notáveis. Por exemplo, eu tenho aqui a ao quadrado menos b ao quadrado. Em produtos notáveis, isso aqui são diferença de quadrados. Isso daqui eu posso fatorar essa expressão dessa forma aqui, ó, a mais b vezes a menos b. Okay? Então, quando eu tenho uma soma e uma diferença de números iguais, posso transformar diretamente em quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? Se você desenvolver isso aqui por distributiva, ou pelo chuveirinho, como eu costumo dizer, ele vai chegar nesse resultado aqui. Bom, então, gente, como é que eu posso resumir essa formulinha aqui? Faz o seguinte, quando você vê que um número, um primeiro termo é elevado ao quadrado e o segundo também, você extrai a raiz quadrada desse primeiro termo, raiz quadrada de a ao quadrado é o a, raiz quadrada de b ao quadrado é o b. Aí você pega e faz isso daqui. Pega esses dois elementos, soma e subtrai. Beleza? Então, no nosso caso, olha só, cuidado aqui, ó, eu tenho cosseno a quarta de x menos seno a quarta de x. Bom, vou usar o mesmo critério aqui de cima, só que qual é a raiz quadrada de cosseno a quarta de x? É o cosseno ao quadrado de x. E qual é a raiz quadrada de seno a quarta? É o seno ao quadrado de x. Então, eu vou aplicar a mesma formulinha, diferença, soma e diferença entre os dois. Então, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, multiplicado pela diferença deles, entre eles, que é o cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Então, eu vou substituir no lugar do cosseno à quarta de x menos seno à quarta de x, eu vou substituir por essa expressão aqui, ó. Então vamos lá. Então aqui vai ficar cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x
que multiplica a diferença entre eles, cosseno, que é menor do que meio. Só que a equação fundamental da trigonometria diz que essa expressão aqui vale 1. Então ficou assim, 1 vezes isso aqui. Então ficou resumido a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x menor do que meio. Tá certo? Então 1 vezes isso daqui, sobra só isso daqui. Agora, gente, vamos recordar um outro conceito que é arco duplo. Tem uma tabelinha que eu vou deixar aqui, mas quem quiser saber mais detalhes sobre arco duplo e soma e subtração de arcos, escreve aí nos comentários ou mande para mim a sua mensagem que eu vou te atender, beleza? Mas eu vou colocar aqui a tabela desse arco duplo. Então, olha aqui essa tabelinha aqui. Lógico que aqui no lugar do x está escrito A aqui. Mas dá uma observada nessas formulinhas aqui e dá uma observada nessa segunda fórmula aqui, ó. Se eu substituir o x no lugar do A, não vai ficar assim. Cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Olha só que interessante. Olha quem está aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Ah, então quer dizer que essa diferença entre quadrados é a mesma coisa que cosseno de 2a? Sim, é a mesma coisa que cosseno de 2a. Então, eu posso escrever aqui que esse cara aqui é a mesma coisa que cosseno de 2x é menor do que meio. Bom, agora é o seguinte, gente, ó. Ele está dizendo que o cosseno de um ângulo, que esse ângulo é o 2x, tem que ser menor do que meio. Menor, não pode nem ser igual, tem que ser menor. Para isso, eu fiz um desenho aqui só para esse exercício, para você enxergar melhor. Então, eu vou fazer agora um novo desenho. Bom, aqui está o desenho. Gente, olha só, como eu disse, eu vou detalhar bem, porque esse exercício aqui está direcionado àquele aluno que ainda está iniciando o estudo de trigonometria. E, de repente, enfrenta uma inequação desse tipo aqui. Realmente concordo que não é lá tão simples assim. Bom, quando diz que cosseno tem que ser menor do que meio, gente, cosseno é esse eixo horizontal aqui. E como o raio desse círculo trigonométrico mede uma unidade, não existe uma unidade específica, é uma unidade de comprimento qualquer. Como ele mede uma unidade, exatamente aqui na metade é meio, concorda? Então ele quer valores do ângulo, desse ângulo aqui, de forma que qualquer ângulo que eu escolher, qualquer ponto dessa circunferência que eu escolher, a hora que eu rebater aqui no eixo x, ele tem que ser menor do que meio. Então eu vou até destacar aqui, ó. Tem que cair nesse intervalo aqui. Então, se eu pegar um valor abaixo desse ângulo aqui, um exemplo, se eu pegar um ponto aqui, ó, eu rebater, ele vai ser maior do que meio. Então já vai contrariar a minha inequação. Então eu tenho que pegar valor maior do que esse ângulo e menor do que esse aqui. Porque olha só, se eu pegar exatamente esse ponto, ele vai cair aqui no meio. Mas se eu pegar ele aqui maior um pouquinho, ele já vai cair aqui, ó. Okay? Então aqui, ó, esse ângulo tem que ser menor do que esse ângulo, do que esse ponto, e maior do que esse ângulo que eu vou descobrir, e menor do que esse ângulo aqui. Bom, então, aí a pergunta, qual é o ângulo cujo cosseno mede meio? Você vai lá naquela tabelinha sua, tabelinha de ângulos notáveis da trigonometria, e pega lá, vai descobrir que o cosseno de 60 graus vale meio. Então quer dizer que esse ângulo aqui tem que ser no mínimo 60 graus. Tem que ser acima de 60, ó, tá? Porque se for 45 ele vai cair aqui assim, aí vai dar maior do que meio, tá? Então tem que ser maior do que 60 graus. E esse ângulo aqui quanto mede? Bom, vamos fazer a conta aqui, gente. Esse ângulo desse ponto aqui, se você sabe que aqui é 60, aqui também é 60, não é isso? Uma vez que o cosseno cai exatamente no mesmo ponto. Então, esse ângulo, o ângulo desse raio aqui, você vai sempre medir daqui, ó, daqui para cá. Ora, se uma volta completa é 360 graus, eu tenho que subtrair esse 60 aqui, certo? Então, esse ângulo aqui meu mede 300 graus. Aqui mede 300 graus.
e aqui mede 60 graus. Bom, então esse ângulo que eu vou ter que escolher tem que estar entre 60 e 300 graus. Mas qual é o meu ângulo que está em jogo? É o ângulo 2x. Então eu tenho que dizer o seguinte, ó, que o 2x tem que ser menor do que 300 graus e ao mesmo tempo tem que ser maior do que 60 graus. Bom, mas aí você não olha no resultado aqui nas alternativas, não tem nenhum nem parecido com isso. Porque aqui está 2x e aqui está aparecendo o x. Agora é o seguinte, gente, como o resultado está em função de π, ou seja, em função de radianos, e aqui eu estou trabalhando com graus, eu vou trabalhar então com radianos. E como que eu faço para transformar graus em radianos? Uma regrinha de 3 simples, gente. Pensa assim, ó. Se π radianos equivale a 180 graus, y radianos equivale a 300 graus. Geralmente o pessoal fala, mas por que não usou o x? É porque senão vai confundir com esse x aqui, tá? Então, isso vezes isso é igual a isso vezes isso. Ou seja, 180y igual a 300π. Passo 180 para lá, dividindo, vai ficar 300π sobre 180. Corta o zero, corta o zero. Simplifica por 6, porque dá para dividir tanto por 30 como por 18. Então, y, 30 dividido por 6 vai dar 5, e 18 dividido por 6 vai dar 3. Então, o meu 300 graus corresponde a 5π sobre 3. Então, aqui eu vou escrever aqui, ó, 5π sobre 3. 2x está aqui, tem que ser maior. Utilizando o mesmo recurso de regrinha de 3, você vai chegar aqui, o 60 graus em radianos equivale a π sobre 3. Gente, é muito fácil você transformar radianos em graus, tá? Se você quiser conferir para ver se está certo, o π não vale 180 graus? Olha, substitui no lugar do π 180, ó, 180 dividido por 3 vai dar 60. Então está aqui, ó, 60. Aqui é a mesma coisa, ó. Π não vale 180, ó. 180 dividido por 3 dá 60. 60 vezes 5 dá 300. Então, a transformação, a conversão de radianos para graus é bem mais tranquilo. Agora, de graus para radianos, você usa sempre essa regrinha de 3, tomando como base o π equivale a 180 graus. Belezinha? Muito bem. Só que aqui, ó, ainda não tenho nenhum resultado parecido. Porque aqui está aparecendo um 2 aqui que não deveria estar presente. Como esse 2x apareceu dessa relação de arco duplo, não tem jeito. Mas tem uma mancadinha legal para você eliminar esse 2. Olha só o que nós vamos fazer aqui. Quando você tem uma equação ou uma inequação, qualquer coisa que você fizer num membro, num termo, e fizer a mesma coisa no outro termo, você não vai estar alterando essa inequação ou equação. Nesse caso aqui é uma inequação. Você concorda que se eu dividir por 2, esse 2 desaparece, vai ficar 1? Mas se eu fizer isso aqui, eu tenho que fazer em todas. Tem que colocar 2 aqui e o 2 aqui também. Entendeu? Porque senão eu estaria desequilibrando essa inequação. Eu estaria fazendo uma mágica aí, uma coisa irregular matematicamente falando. Tá bom? Bom, então esse 2 com esse 2 corta, o que vai ficar? Então aqui, ó, vai ficar π, 2 vezes 3 vai dar 6, menor do que? O 2 com 2 cortou, ficou só o x agora, como eu queria. E aqui, ó, ficou 5π em cima, não dá para simplificar por 2, então vai ficar 5π sobre 6. Bom, agora sim, agora eu cheguei aqui no resultado aqui, gente, olha só. Qual é das respostas cujo valor do x está entre π sobre 6 e 5π sobre 6? Olhando aqui, olha só a alternativa B. Claro, aqui a resposta completa é esse daqui, tá? Conjunto de solução igual a x pertence aos números reais, tal que ou de modo que π sobre 6 é menor do que x, que por sua vez é menor do que 5π sobre 6, que é essa resposta aqui. Pessoal, eu sei, é um exercício um pouco complicadinho, né? Tem muito conceito envolvido. Então faz o seguinte, se você está na dúvida,
Assista esse vídeo aos poucos. Dá um pause até o momento que você achou que vai complicar um pouquinho. E vai dando pause até você saber na íntegra como você chegou nesse resultado aqui. Beleza? Se mesmo assim restar alguma dúvida, gente, faz o seguinte, escreve para mim ou nos comentários ou me envie em inbox, que eu vou ter o maior prazer em atender e tirar sua dúvida. Ok? Afinal, esse é o objetivo desse canal aqui. Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a você e a todos que estão assistindo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!